Agora são 12 horas na Grande Fortaleza. Lembrando a todos os ouvintes da Executiva que estamos também com um grande portal no YouTube, Esporte na Executiva. Então se ligue toda a torcida cearense, torcida alvinegra, torcida tricolor, os tricolores ferroviários e Fortaleza, se ligue também no grande portal ao vivo, agora no YouTube, Esportes na Executiva. Lembrando que está no ar com este amigo de vocês, Fernando Matos, o Jogada Certa, a crônica esportiva de meio-dia até a meio-dia e 15 minutos. A crônica esportiva com esse amigo de vocês, Fernando Matos, a partir de agora, na Executivo e no grande portal do YouTube, Esportes na Executiva ao vivo. Vamos se ater à grande contratação do treinador Mancini, onde foi muito contestada aqui na imprensa cearense pela não saída do Guto Ferreira, mas que aqui esse comentarista amigo de vocês sempre optou pela saída do Guto Ferreira, quando num jogo ele não levou o Guilherme Castilho e o Eric Pulga, onde naquele momento eu falava que o Guto Ferreira não estava sabendo nem sequer escalar o banco de reserva do Alvinegro de Porangabuçu. O Mancini chega, o Mancini tem meia dúzia de atletas que já trabalharam com ele em outras equipes e o resultado começou a aparecer quando ele modifica praticamente o time até nos posicionamentos dos atletas, como foi o caso do jogador Eric, onde trocou a posição dele e colocou ele no lado direito do campo e permanecendo com o Barleta do lado esquerdo. Então começou a surgir o efeito a partir daí. Mas a grande novidade foi quando ele escalou o cinturão defensivo com Varley, Luiz Otávio e David Ricardo, Paulo Vitor, e no meio ele jogou de cara, de bandeja, o Léo Santos e o Castilho. São dois atletas que também trabalharam com ele em outras equipes no futebol brasileiro. E o resultado foi simplesmente um espetáculo, onde o Castilho, que estava muitas e muitas vezes com o treinador Guto Ferreira, não era sequer relacionado no banco de reserva. Então, torcedor amigo, veja bem o diferencial. O Castilho entra no início da partida, se torna um grande líder e, a partir desse momento, onde ele sabe defender, sabe parar a bola com lançamentos longos, exercendo a função do Ricardinho, que anteriormente estava nesse esquema no Ceará Sporting Clube, onde ganhou campeonatos e chegou à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o esquema que o Mancini chegou e colocou em campo, um esquema agressivo, diga-se de passagem, jogando no 4-2-3-1 e principalmente com um esquema altamente agressivo, jogando Barleta, Giancarlo e Eric e Nicolas na frente. Então o esquema ficou altamente agressivo, onde o Criciúma não soube segurar logo nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, o Ceará já tinha feito o primeiro gol. Foi nesse momento que o Criciúma resolveu então mudar o seu esquema de jogo e partiu para o 4-4-2, um esquema defensivo, e esperando somente uma jogada de contra-ataque para ver se empatava o jogo ou então levava a vitória. O resultado foi muito bom para o Alvinegro de Porangabuçu, que agora está a 6 pontos do quarto colocado, que é o mesmo Criciúma. É difícil do Ceará chegar na Série A? Muito difícil, muito difícil. Mas como dizia o nosso grande comentarista Sérgio Pinheiro, ele falava que enquanto houvesse 1% de chance, ele teria 99% de esperança. Então, é bem por aí. O Ceará hoje com 7% de chance, então nós estamos bem posicionado no parecer do grande comentarista Sérgio Pinheiro. O Ceará agora tem uma partida dificílima amanhã diante do Londrina,
O Londrina, que fora de casa usa esquema agressivo. Por quê? Porque está na zona de rebaixamento, lutando para sair, não tem que se defender e tem que partir para cima para ir atrás de uma vitória, porque está na zona de rebaixamento e querendo sair a todo custo. E quando jogou contra a Ponte Preta, que perdeu de 1-0 por uma fatalidade, porque tinha tudo para o jogo sair em 0-0, o Londrina fora de casa usa o mesmo esquema que o Wagner Mancini está usando no Ceará, que é o 4-2-3-1, que é o esquema agressivo, é o esquema de quem quer vencer todas as partidas a qual está disputando. Na última partida contra o Tombense, o Londrina também entrou com esse mesmo esquema e conseguiu o empate de 1-1 diante do Tombense. Bem por aí você já nota, grande torcedor, com quem eu estive conversando, com o Zé Dalalá, com a turma que está nos ouvindo lá no Bar do Gonga, e tem Marcelino Júnior, da Leão Elétrico, Fernando Fernandes, meu xará, da K Eletrônica, Nildo, do Espetão, Lourinho, da Jainá Alimentos. Nós temos Moraizão, da Morais Ótica, também ligado, torcedor do Alvinegro, Popó com suas popozetes no seu espetinho, e o Zé Dalalá lá com os seus tira-gostos especiais, servindo a todos os que estão lá tomando a sua cerveja, tomando o seu uísque, etc, etc. Então um grande abraço a toda essa turma que nos escuta, que nos prestigia. Notícias esportivas, bombásticas e as musicais para alegrar seu dia é na Executiva. Lembrando sempre agora ao vivo no portal YouTube Esportes na Executiva, também ao vivo. Então, pessoal, é desse ponto que o Ceará tem que se ater. O Ceará tem que ir para cima, o Ceará tem que partir para cima para lutar, para conseguir essa vitória agora diante do Londrina, que almejando esses 6 pontos agora, vai simplesmente se aproximar cada vez mais do G4 e aí se tornando mais fácil. Agora, também tem que torcer contra o seu adversário direto, que é no caso o Criciúma, do qual ele venceu por 1-0, que é o adversário agora direto para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. O Ceará vem bem, o treinador chegou, o time sorriu na hora das substituições, foi uma das melhores momentos, foi na hora da substituição, quando saiu o Jean Carlos e entrou o Breno. A torcida vibrou, o próprio banco vibrou, o Breno veio e substituiu muito bem o Jean Carlos. O Nicolas foi substituído pelo Bissoli, que é uma substituição natural, centroavante por centroavante, já que o esquema era totalmente agressivo. Então, substituindo o Nicolas pelo Bissoli, centroavante por centroavante, Barleta saiu, entra Janderson, também da mesma forma, substituição natural, e saindo o Léo Santos e entra o Lucas Ribeiro também, que deu conta do recado. Então é bem por aí onde o Ceará começa a trilhar a sua ida à Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, e que haja possibilidade, tranquilidade para que o treinador Mancini avance com esse elenco, que esse elenco é bom, é um elenco que tem nome, porque não se justifica quem se sabe como um jogador, o próprio goleiro Bruno fazendo excelente campanha lá no seu ex-clube, o Varley da mesma forma, o Luiz Otávio já é nosso aqui conhecido, David Ricardo fazendo excelente campanha no seu ex-clube, Paulo Vitor, Léo Santos e Castilho. Agora, por que esses atletas não estavam jogando antes? A pergunta é, então, o grande Cláudio Pinheiro me perguntava certa vez e dizia, o que é que está errado dentro do Ceará Sporting Clube? E ninguém sabia, eu não tinha a resposta, a crônica esportiva não tinha a resposta e ninguém dava a resposta. E a resposta veio diante da chegada do Mancini, onde
atletas que não estavam nem relacionados no banco, agora estão sendo titular absoluto na primeira partida, como foi o caso do Léo Santos e do Castilho. Paulo Vitor também foi de imediato relacionado pelo grande treinador Mancini. Então, começa por aí, esperando amanhã uma grande vitória do Ceará Sporting Clube diante do Londrina. Londrina parada difícil, não é porque está na zona de rebaixamento. Esses que estão na zona de rebaixamento, torcedor, esses times são os mais trabalhosos. Esses times têm sede de sair da zona do rebaixamento. Então, é bem por aí onde o Ceará tem que se precaver. Como eu já falei, o que o treinador Mancini tem que chamar os seus auxiliares vamos procurar analisar os 4 últimos jogos do Londrina. Como eu analisei aqui, os 2 últimos jogos, é muito fácil quando você tem a análise técnica e os seus auxiliares entregam relatório para o seu treinador, e o seu treinador, diante disso, irá propor o jogo que lhe convém a sua equipe. No caso do Mancini, que está gostando do esquema do 4-2-3-1, onde o Mancini já vinha aplicando nos clubes onde ele havia passado e treinado agora no ano de 2023. Bom, então começa bem por aí, o esquema é esse daí. O jogo é limpo, o jogo do Mancini está correto e temos uma novidade agora, porque daqui a 3 dias é inacreditável o que eu vou falar. No dia 8 de setembro, grande torcedor amigo que está ligado na Executiva, na Rádio Executiva e no grande portal do YouTube Esportes na Executiva, tem que lembrar a todos os torcedores que ainda não, por incrível que pareça, não estão lembrando que no dia 8 de setembro inicia a Copa do Mundo para nós brasileiros. É o grande início da Copa do Mundo. Então, temos o início de uma Copa do Mundo onde não sabemos nada da nossa seleção, não temos conhecimento de absolutamente nada, uma seleção totalmente esquecida pelo torcedor brasileiro, mas isso é o continuamento de onde se trilhou durante anos essa ideia de trazerem atletas que jogam fora do Brasil, que nunca passaram pelo crivo de nenhum clube brasileiro. Então, se traz um jogador como o Richarlison no Tottenham na Inglaterra, faz um ano que ele não joga como titular e muitas vezes nem no banco da reserva vai. Então, o que é que está acontecendo quando se traz um atleta desse para dentro de uma seleção brasileira? Ela fica esquecida. O treinador da seleção brasileira tem que estar trabalhando aqui nas 4 linhas, como eu venho sempre falando, trabalhando dentro da Série A, da Série B, da Série C e da Série D. Ele tem que estar aqui dentro, com os seus auxiliares, olhando tudo. Ele não é para estar passeando na Europa. Ele tem que estar dentro de um clube trabalhando. E se aí, reunindo todo o conhecimento de todos os atletas que atuam no Brasil, aí sim ele formará uma grande seleção. A pergunta é: Fernando Matos, seremos campeões da Copa do Mundo fazendo isso? Agora de início não. Na primeira Copa do Mundo talvez não. Mas na segunda ou na terceira, com certeza, levantaremos a taça de campeão do mundo, que é o nosso dever e o nosso devido lugar, que é dentro de levantar uma taça, trazer a Copa do Mundo para nós brasileiros. Pessoal, uma boa tarde a todos. Agora vocês fiquem com um musical que só o pessoal da Executiva sabem fazer para vocês, e curtam esse belo musical da tarde e até a noite com o Bola na Rede de 18 às 19 horas.